Bom, turma, agora eu vou mostrar para vocês como fazer um cálculo semi-empírico, tá? De mecânica quântica, usando o método semi-empírico, usando aqui o Gabi-Edit e o Orca, tá bom? Então eu já tinha feito aqui antes, deixa eu limpar aqui para a gente começar do zero, tá? Então como é que funciona o Gabi-Edit? O Gabi-Edit, ele é meio chatinho, tá, de trabalhar, mas quando você pega as manhas dele, você trabalha melhor com ele, tá? O que você faz? Ele abre aqui, né? Ele é uma interface para você montar a entrada do cálculo, que eu vou mostrar aqui para vocês, do programa que você vai usar. Então ele foi preparado para trabalhar com todos esses programas aqui, ó. Desses aqui eu só conheço o Games, Gaussian, MolPro, Mopac, o Orca, que é o que a gente vai trabalhar, tá certo? Então, como que a gente faz aqui? A gente começa por aqui, ó, em Geometry. E aí, nesse Geometry, eu já vou abrir um daqueles arquivos que a gente já tem pronto, das moléculas que eu pedi para vocês desenharem, tá certo? Então, ó, só que aí você vai em Edit, porque eu não vou desenhar. Se eu quiser, eu posso desenhar aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele tem um editor aqui para você desenhar, mas isso aqui não é bom. Ele não é bom, esse editor aqui. Eu nem sei, ó, seleção dos átomos. Ainda está com essa janela aqui ruim, enfim, ele não é legal não fazer por aqui. É muito melhor você fazer lá no Sketch, salvar, converter num formato que ele entende. Aí você vem aqui, ó, Geometry, Edit. Aí, ó, seleciona uma opção. O que eu vou fazer? Eu vou ler a geometria a partir de um arquivo XYZ ou de um arquivo MOL2, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ler de um arquivo XYZ. Mas tanto faz, tá certo? Então vai ser esse meu composto 3 aqui, .xyz, tá bom? Então, ó, ele leu aqui, ó, tá vendo? Aqui estão as coordenadas, tá certo? Ele leu as coordenadas XYZ. E aí, se eu quiser visualizar, eu abro aquela janelinha ali do Draw, tá? Então, ó, aqui meu programa tá meio estranho, mas tá aqui, ó. Você consegue visualizar aqui para ver se ele abriu direitinho a sua molécula, tá? Então, ele tá aberto aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um input de cálculo para o Orca, tá? Então você pode vir aqui, ó. Você tem aqui, ó, New Orca Input File, New Firefly, Keken, Psycode. Então, você tem para os vários programas aqui, você montar um input. Eu vou montar para o Orca, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, novo. Aí ele abre aqui para mim, ó, carga e multiplicidade. Então, se a sua molécula, ela não é um íon, tá? E não tem elétron desemparelhado, a carga é para ser 0 e a multiplicidade é para ser 1. Se não tiver assim, deve estar errado, tá bom? Qual tipo de job que você vai fazer? Eu vou escolher aqui, ó, eu quero otimizar a geometria da minha molécula. Então, ó, Equilibrium Structure Search. Se você quiser Single Point Energy, ele simplesmente calcula a energia daquela geometria, não mexe na geometria. Você pode calcular ainda frequência, estado de transição, estrutura de equilíbrio mais a frequência e estado de transição mais a frequência, tá? Mais as frequências, né? Então aqui eu vou calcular só a estrutura de equilíbrio. SCF Type e SCF Convergence pode deixar default, que é o padrão mesmo. Aí tipo do método, aí que tal? O padrão dele é o Hartree-Fock. Só que se você quiser rodar um semi-empírico, tá aqui ele. Se você quiser rodar um DFT, que era o que eu estava falando, é um funcionais híbridos. Aí você calcula um DFT, tá certo? Então vamos rodar um cálculo semi-empírico. Qual o método? Lembra que eu falei que os mais usados eram AM1 e PM3? Ó? Então eles aqui, ó. Vou colocar AM1. Aqui não precisa fazer nada, tá? Porque ele usa base mínima. E aqui também default. Aí você faz OK. O que ele fez aqui? Ele não rodou nada, tá, pessoal? Aqui ele gerou um arquivo de entrada para o meu cálculo, tá certo? O
que ele fez? Ele pegou as coordenadas daquele arquivo que eu abri, que eu mandei ler a geometria, e colocou o input aqui do programa Orca. Que aqui ó, são as palavras-chave do programa. O que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está mandando otimizar a geometria opt usando o método AM1. Tá certo? Aí que ele manda imprimir as funções de base e aqui no output ele está reforçando isso. Tá? Aqui é para mandar imprimir os orbitais moleculares. Tá bom? Depois eu vou mostrar como é que a gente visualiza isso aqui rapidamente. E aí, feito isso, você vem aqui em Run, aí agora sim, Run a Computation Chemistry Program. Aí, ó, aqui você tem todas essas opções aqui dos programas que você vai usar. Aqui já está marcado o Orca, que foi o último que eu usei, tá certo? Aqui a pasta, ele é meio burrinho, ó, ele deixa na pasta do GabEdit. Mas eu quero colocar lá na pasta onde estão minhas moléculas, tá? Ainda bem que tem esse Recently Used. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu estava? Aqui, moléculas. Era essa pasta aqui, pronto. Então ele vai fazer o cálculo aqui. Eu vou dar um nome, tá? Composto 03, vou colocar aula, tá? Que é o da aula.inp. E aqui o comando a ser executado, tá? No meu caso aqui, como eu estou no Linux, o meu Orca ficou instalado em outro lugar, eu tive que colocar aqui. Mas tem um lugar onde você configura, quem estiver usando Windows, é simplesmente Orca, tá? Então não precisa disso aqui tudo. E aí você coloca OK, tá? Aí o que ele faz? Ele começa o cálculo aqui, tá? No meu caso aqui no Linux, o GabEdit, às vezes ele mostra isso, às vezes ele não mostra, tá, pessoal? Então, ó, as energias dos orbitais, ele calculou aqui, tá certo? Aí ele vai trazendo aqui, vai fazendo os cálculos, né? Deixa eu ver aqui. Aí ele mostrou só até aqui, tá, pessoal? Mas ele tá fazendo o cálculo, provavelmente já terminou. Tudo bem? Aqui, ele deveria mostrar a saída, mas, como eu falei, aqui o meu no Linux, ele não está funcionando muito bem. Então tem hora que ele calcula isso aqui, tem hora que ele não calcula, tá? Só que dá para rodar. Eu gosto de rodar as coisas com linha de comando mesmo, então eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu rodo com linha de comando, tá? Eu posso usar o GabEdit simplesmente para montar isso aqui para mim, tá certo? Para dizer o que ele vai calcular. E aí rodar o Orca na linha de comando, tá? Eu vou rodar aqui. Então, vocês devem estar vendo minha janelinha aí no vídeo, tá? Até aumentar o zoom aqui, que eu tô achando ela pequena. Pronto, acho que agora tá melhor. Aí eu vou colocar aqui o meu caminho, de onde é que tá o Orca, tá? No caso de vocês, no Windows, é simplesmente Orca, tá, pessoal? Aí eu coloco o nome do meu arquivo, que é o meu composto 03 aula, né? Ele já fez um cálculo aqui para mim, mas ele não gerou o meu ponto alt. Então eu vou colocar ponto .inp, né? Aí para gerar o ponto alt, você faz isso aqui, ó. No Windows também é assim, ó. Você manda redirecionar para um composto aula 03 aula ponto .alt, tá? E aí ele vai fazer o cálculo para mim. Tá certo? Pronto, aqui provavelmente ele já terminou. Aí, pessoal, se eu abrir esse composto 03 aula.alt, o que vai acontecer? Vou abrir no editor de texto para mostrar aqui para vocês. Ó. Então tá aqui o resultado do cálculo. Como é que você sabe que deu certo o cálculo? Você tem que conferir isso, tá bom? Quando termina o cálculo, ele tem uma palavra aqui, ó, hooray, tá? Hooray, quer dizer que ele conseguiu convergir, ó, tá vendo? Hooray, the optimization has converged, tá certo? Então aqui ele mostra tudo que ele calculou, todas as interações, ó, tá vendo? Ele tá falando que convergiu aqui para todos os critérios, né? Geometry Convergence. Então você tem aqui, ó, várias informações, ó. Aí tem os coeficientes dos orbitais, tá certo? Cargas atômicas parciais de Mulliken e por aí vai, de Lodin, são outro tipo de carga parcial. E aqui ele fala que terminou normalmente, tá certo?
Aí agora eu vou mostrar o que deveria funcionar, talvez um de vocês funcione, tá? Aqui eu estou tentando atualizar para ver se ele... Eu chamei de composto 3 aula, ele devia aparecer aqui, tá certo? Aqui você pode ver os resultados, tá? Então, deixa eu ver se eu chamei o nome do arquivo certinho mesmo. Composto 03 aula.out, Tem hora que ele mostra, tem hora que ele não mostra. Esse meu Gabedit aqui, ó, mostrou, tá vendo? Então tá aqui, ó. Aqui ele tá mostrando aquilo que eu acabei de mostrar para vocês lá fora, digamos assim, né? No editor de texto, tá certo? Aqui você pode visualizar a geometria, tá? Por exemplo, read out. Você vai ler de quem? Vai ler aqui, ó, do composto 03, ó. Isso aqui era um eixo, tá, que era essa reta azul aqui, era para gerar um eixo, tá certo? Porque ele tá com esses probleminhas aqui, como eu falei para vocês, mas eu acho que de vocês vai funcionar. Depois vocês me falam, tá certo? Então você visualiza aqui, e aqui você deveria poder ver os orbitais moleculares, tá? Mas isso aqui também não está funcionando. Eu tentei abrir aqui, composto 03, cadê? Aula.out. Ó, ele não tá lendo, tá certo? Mas o que acontece? Ele tem uns utilitáriozinhos de linha de comando para você gerar os orbitais moleculares no formato de arquivo do Gaussian, por exemplo, e o Gabedit lê isso aqui, ele lê que ele deu certo, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Ele tem, por exemplo, esse utilitário orcaplot, certo? Então, ele gera para você esse arquivo gbw, tá? Um dos arquivos que ele gera é esse gbw aqui, que tem as informações, todas as informações do seu cálculo. E você coloca esse "-i" aqui de input. Aí o que ele vai fazer? Ele vai abrir esse programinha aqui e dizer o que você quer plotar. Aí, entre o tipo, né, de gráfico que eu quero. Eu quero ver um gráfico com os orbitais moleculares, tá? Então, escolher ali, orbital molecular. Aí é 2, entre o número do orbital, tá certo? Qual o número do orbital? Por exemplo, eu quero ver o HOMO, né? Qual vai ser o HOMO aqui nesse meu cálculo? Eu posso ver pela ocupação, né? Ó, tá vendo? Ó, bem aqui eu posso ver a ocupação. Qual é o último orbital ocupado aqui? É o 37, tá certo? Aí só um cuidado aqui que vocês têm que ter, que ele começa do zero. É o 38º orbital, mas aqui o número é o 37. Para o Orca, né? Para o Orca é o 37. Então você vai colocar aqui, ó, 37, certo? E aí, o que mais que eu tenho que fazer aqui? Ah, escolher o formato de saída. Como eu falei, o que eu estou conseguindo abrir aqui no Gabedit é esse Gaussian Cube, tá? Então, esse Gaussian Cube, ele tá abrindo no Gabedit, tá? Que é um formato do Gaussian. Quem tiver o Gaussview, por exemplo, consegue ver esse resultado aqui. E aí você bota Generate the Plot. Aqui que ele vai fazer, ó. Ele fala aqui, ó, que ele gerou esse composto 03 aula.mo37a.cube, que ele gerou o orbital 37, tá certo? Então eu vou sair do programa aqui, nem precisava sair. Tá? Ah, eu coloquei, eu mandei foi gerar de novo, 11 para sair, pronto. Saí do programa e agora eu vou visualizar esses orbitais aqui, tá? Ó, até que ele agora mostrou direitinho. Aí, ó, orbitais. Ah, não, Cube and Grid. Então, ó, load Gaussian Cube. Orbitals File. Então, ó, vou abrir esse aqui, ó, 37. Aí aqui você pode deixar o padrão mesmo. Aí, ó, você consegue ver. Esse aqui é o orbital HOMO, tá certo? Você consegue ver o orbital HOMO. Então, aqui você consegue visualizar, por exemplo, o orbital molecular. E aí, para visualizar o orbital molecular, o cálculo tem que ser de mecânica quântica, não pode ser de mecânica molecular, porque mecânica molecular não calcula energia de orbital, tá certo? Tudo bem, turma? Então, aí só voltando aqui, eu vou só
mostrar, não vou rodar o cálculo, porque demora também. Se eu quisesse rodar um cálculo, né, também, então, cadê? Orca Input, né? New Orca Input File. Vamos supor que agora eu quero otimizar a geometria, tá? Só que usando funcionais híbridos, que é o meu DFT. Aí tá vendo o método aqui? Lembra que eu falei que é o mais usado? É o B3Lip, tá? Ó, The Popular B3Lip Functional, tá vendo? Então eu uso o B3Lip. Nada de estado excitado, tipo de base, de Popple mesmo. Aí tá vendo ó, os conjuntos de base que eu posso escolher aqui. Então, como eu falei em QSAR, 631DP, ou 631 asterisco, asterisco, aqui ó, 6311, asterisco, asterisco, pronto. Pode usar esse aqui que você fica tranquilo, tá? É uma função de base que funciona bem. Então você vem aqui e tal, tudo certinho, ok. Então, ó, o que vai mudar aqui, ó? Que agora o opt é B3Lip e a base que eu vou usar é 6311G asterisco, tá certo? Então é muito fácil montar o input usando o Orca. Então, aí quando você já conhece a sintaxe do Orca, você pode simplesmente montar isso aqui na mão. Você já tem um arquivo de exemplo, você pega e copia essas linhas aqui no editor de texto e cola lá no seu arquivo com a sua geometria, mas tem que obedecer essa sintaxe aqui, ó, tá vendo? Esses jogo da velha aqui são comentários que a gente chama. Então ele ignora isso aqui. Aqui, depois da exclamação, que você vai colocando essas palavras-chave, ó. Então, opt B3Lip, eu estou mandando otimizar com B3Lip. Aqui, eu estou mandando usar essa função de base aqui, 6311G asterisco, asterisco. Tanto que lá no semi-empírico nem tinha nada, né? Porque ele usa o conjunto mínimo de função de base. Quer ver? Eu vou abrir aqui no arquivo texto para mostrar para vocês. Deixa eu só achar aqui. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá só print bases, porque a M1 semi-empírico não usa nenhuma base, tá? Ele usa o conjunto mínimo. Aí mandando imprimir os orbitais moleculares. Aí aqui, ó, essa linha aqui, ó, você começa com asterisco, aí x, y, z, aí carga e multiplicidade. Lembra que tinha lá? Carga 0, multiplicidade 1. Aí aqui ficam os átomos com as coordenadas e tudo isso você encerra fechando com asterisco. Então essa é a sintaxe do arquivo que o programa Orca lê, que o programa Orca entende, tá? Então você monta esse arquivo aqui, pode rodar de dentro do próprio GabEdit, se o de você estiver bem configuradinho, ou pode vir aqui e rodar na linha de comando, como eu fiz aqui para vocês. Tá certo, turma? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui, de como rodar um cálculo semi-empírico usando o GabEdit e o Orca.